Olá! O que esse tempo de crise tem revelado sobre nós? Em que áreas temos crescido ou como temos sido transformados? Momentos de desafios, de crises, lutas ou incertezas têm o poder de revelar as nossas fragilidades e até mesmo a fragilidade da nossa fé. Hoje, através do exemplo de Pedro, eu convido você a refletir comigo sobre a importância do foco nos momentos de vulnerabilidade. Pedro, conhecido como um dos mais corajosos entre os discípulos, aquele que pediu a Jesus para ir até ele quando este estava andando sobre as águas, ele mesmo, Pedro, de repente se viu afundando em meio às ondas. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, nós encontramos essa história. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Como Pedro, um homem tão forte, poderia tirar os olhos de Jesus? Por que ele focaria nos ventos, nas ondas, mesmo estando ao lado do Mestre? É interessante notarmos aqui que mesmo Pedro perdendo o foco em determinado momento, Jesus estendeu as suas mãos para ajudá-lo enquanto ele estava afundando. E o versículo 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não está aqui oferecendo uma palavra de condenação, mas o convite para uma reflexão. Por que você hesitou? O que o fez vacilar? Por que tens medo? Naquela oportunidade, Jesus convidou Pedro a se conhecer melhor, não para a condenação, mas para a sua transformação. No final dessa experiência, todos que estavam no barco, juntamente com Pedro, tiveram mais convicção da identidade de Jesus como o próprio Filho de Deus. Olha o versículo 33, o que diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Acredito que Pedro e os outros discípulos que estavam observando do barco tiveram uma grande oportunidade de crescerem e serem transformados com aquela experiência. Aprenderam que Jesus é aquele que consegue conter a tensão entre os momentos de medo e dúvidas, e é Ele quem nos diz: olha, eu estou aqui, sou eu, confia em mim. Que Deus continue te abençoando nesse tempo.